Neste momento será dada a palavra ao professor Fábio Gonçalves Ferreira, inscrito para fazer uso da palavra sobre o tema A Educação e a Carreira Docente. Eu faço uso desta tribuna para reafirmar e deixar comprovada a necessidade fundamental do diálogo, como metodologia da construção da sociedade. Contudo, penso que é preciso recuperar o sentido original da palavra diálogo. Afinal, quando em processo político se utiliza em demasia palavras fundamentais que, por vezes, elas perdem a sua natureza original. Diálogo, acima de tudo e qualquer coisa, se define como troca de conhecimento, de experiências, e a sua regulamentação se pauta pela busca do consenso. Dessa forma, o diálogo não pode ser ensurdecido pela inflexibilidade ou pela desconfiança, e creio que vivemos, neste momento, uma fase como essa na cidade. O fato é que os professores não conseguem acreditar no que se constrói nos pretensos diálogos com o Poder Executivo e, por extensão, acaba contaminando o Poder Legislativo. E quantos problemas e quantos desgastes nós teríamos evitado meramente se fôssemos capazes, todos nós, de baixar a guarda e retirar a vaidade da mesa em nome de uma efetiva construção do diálogo. Recordando 2017, mais acertadamente dia 8 de março de 2017, naquela ocasião os senhores foram sistematicamente e desesperadamente procurados por diversos servidores preocupados com a suposta reforma administrativa que acabou por ficar conhecida na história da cidade como pacote da maldade. Naquele momento, diziam os senhores que ainda desconheciam o teor do projeto de lei, o que hoje sabemos não era de todo verdade, não por parte, pelo menos, de todos os senhores. Diziam os senhores que, quando o projeto chegasse a essa casa, nós servidores, seremos chamados para dialogar, o que não aconteceu. Diziam os senhores que entendiam a extrema necessidade de implantar as medidas para a reconstrução da cidade, fato que não se deu. Diziam os senhores que a existência do hospital dependia da aprovação daquelas medidas, lembrando que o hospital foi reaberto meses depois com a verba própria destinada à saúde, que é previamente definida pela Constituição, para Cubatão ou para qualquer município. Diziam os senhores que era preciso combater os marajás da prefeitura, e se os tais marajás perderam, mais perderam a grande e maior número de servidores que são arrimos de família e que não possuem tais salários imorais. Diziam os senhores que a folha de pagamento estava no limite e que a reforma era necessária para conter os gastos de pessoal, que tornaria a situação ingovernável. Eu lamento informá-los de que o impacto de tais medidas na folha foi ridículo, logo, ela permanece no limite e que a cidade permanece ainda ingovernável. E nós, o que dizíamos? Nada distante do que vivemos hoje. Que a reforma em nada ajudaria nos problemas da cidade, que os marajás manteriam sua condição privilegiada, que uma das mentoras do pacote sairia de cena antes de arrasar da terra e que a Câmara herdaria o ônus político daquele processo. E nós o que herdamos? O sistemático desprezo, a cruel arrogância de um governo que somente entende o diálogo na base do aceita o que eu te digo, um corpo de servidores que já reconhece, com pesar e com reserva ética, que Cubatão, o que antes era carreira, hoje é bico, a carreira dos servidores de Cubatão transformada em bico. Então, senhores vereadores, eu não vim desfiar a mágoa do passado, se eu recordo o que aconteceu, apenas para lembrá-los de que o diálogo é instrumento humano de compreensão mútua, é via de mão dupla e é pilar do Estado democrático. E vim pagar uma promessa do dia 8 de março do ano passado, que eu tinha dito que diria que um ano depois a gente não ia ter mudado muita coisa, a não ser aquilo que a gente herdou como pedra. E hoje se prova de maneira incontestável que faltou diálogo, faltou bom senso, faltou conhecimento da parte de todos. Ainda no final de 2018, mais recentemente, ocorreu mais uma prova de que a falta de diálogo gera problemas que temos que amargar e tentar resolver com remendos desnecessários. Eu refiro-me à incompreensão sobre a categoria dos professores. A nossa sociedade, eu, os senhores, os alunos, os pais dos alunos, ricos, pobres, enfim, a sociedade brasileira, parece manter com a educação uma relação estranha. A proximidade da escola, com os problemas do dia a dia, ao mesmo tempo em que nos faz ser reconhecidos como parceiros das famílias, cria um discurso em que o professor não pode e não deve receber adequadamente.
há um contraditório ódio ao professorado em nosso país, como se fosse uma marca da vingança dos iguais. Um professor formado em nível superior, com dedicação plena ao seu ofício, que se preocupa com a formação de seus alunos e que sente-se refém das mazelas criadas por uma sociedade violenta, autoritária e corrupta, não pode receber salário digno. É escandaloso, é regalia, é marajá. O fato é que na rede municipal de ensino de Cubatão, os salários de professores que escandalizam os senhores algumas vezes, mais do que o salário de gente que pouco faz pela cidade, é fruto de jornadas de trabalho em que se alcança, às vezes, 3 períodos. Uma jornada que se inicia, muitas vezes, às 7 horas da manhã e que se termina às 10h30 da noite, ininterruptamente. Então, não é privilégio, é trabalho. Jornada exaustiva, mas que, quando os gestores públicos deixam, ainda nos faz felizes, porque a descoberta de um aluno, o reconhecimento de um jovem, um pedido de socorro de uma criança, não tem preço. O que tem preço é o meu trabalho. Tem preço e eu não admito que seja um preço barato. Afinal, não é a educação a prioridade gritada em palanque, em qualquer palanque. É o produto desse ódio descontextualizado que sustenta ataques como os que estamos vivendo com os decretos infames, cuja legalidade já foi contestada e cujo benefício é, mais uma vez, ridículo. O salário dos professores é pago com verba específica, complementada pela União, definida pela Constituição. Não adiantaria, eu queria assinalar, não adiantaria reduzir pela metade o salário dos professores, que em nenhum centavo colaboraria disso com a crise na saúde, na infraestrutura, na segurança, no comércio, etc., 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 salvo se houvesse desvio de verba, que não é o caso. A redução de gastos com os professores se destinaria apenas ao aumento dos valores suntuosos com contrato terceirizado. Talvez aí sim. Estes, sim, são imorais por razões que qualquer pessoa que assiste telejornal sabe explicar. Os decretos não conseguirão salvar as contas públicas do município. Afirmo com a mesma convicção que afirmei antes. Obrigado, Virgínia. O raso argumento de redução de Estado, raso porque desconhece o significado de redução e se desconhece o significado de Estado, não se sustenta nem em educação, nem em segurança, nem na saúde. Qualquer redução ou concepção de Estado mínimo que desconsidere educação, saúde e segurança, que são temas da sustentabilidade de um Estado, transforma a concepção de Estado mínimo em Estado desnecessário. Pois se o Estado não dá conta disso, vai dar conta do quê? E assim, se o governo quer diminuir gastos com professores, a única possibilidade que a gente vislumbra é uma redução drástica no número dos habitantes, que eu acho que também governo nenhum que seja humanista esteja disposto a fazer isso. Quer dizer, reduzir a quantidade de professores seria, para reduzir a folha de pagamento de professores, seria necessário, tendo em vista que os professores trabalham muitas vezes em 3 períodos, seria necessário, talvez, exterminar a criança, que eu acho que não é o que nós estamos defendendo. Por essa razão, a folha docente, com a edição dos 2 decretos, aumentará. Ao transformar nossa carreira em bico, o governo pede que o servidor assuma total descompromisso com a cidade. O que acontece é que a coisa como está, o decreto como foi elaborado, digo o decreto específico da jornada, obriga o sujeito, na tentativa de conseguir sustentar, pelo menos, o pagamento das suas DARFs de imposto de renda, a pegar aula em outros lugares. E aí, portanto, ele tem que priorizar aquilo que for mais possível ser onde ele vai faltar. E vai ser aqui. E aí, faltando aqui, você vai ter que chamar mais professor ou colocar essa aula à disposição. Os alunos estão lá. Não há redução de folha com a permanência dos alunos. Volto a insistir. Pouco se percebe de lucidez em proposta com alterar a base legal para acolher a ilegalidade do decreto. Mudar a lei para acolher a ilegalidade do decreto é forçar o rabo a balançar o cachorro. Mais uma vez, na edição desses decretos, faltou diálogo, faltou bom senso, faltou conhecimento. O Conselho Municipal de Educação, colegiado composto por professores, do qual eu queria citar a presença do presidente, o professor Paulo, e lembrar, com todo o respeito, presidente
de que o Conselho não é só o senhor, não é mesmo? O Conselho Municipal de Educação, que é um colegiado composto por professores, pais de alunos, acabou o tempo? Pais de alunos, servidores técnicos, representantes de outros conselhos e de outras esferas administrativas, possui a sua razão legal o compromisso de auxiliar a administração pública nos assuntos que dizem respeito à educação. E assim fizemos. Sobre os decretos, emitimos imediatamente uma indicação apontando os problemas na manutenção deles. Posteriormente, nos debruçamos em elaborar um parecer para dizer o óbvio, para dizer que a lei é lei. Mas quando a desconfiança ensurdece, não se faz diálogo. Nossa herança, 2 decretos natimortos, um deles já contestado pelo Poder Judiciário e o outro que vai cair. Precisamos mesmo disso. É a reflexão que eu trago para a Câmara. O governo insistirá na prática de ação isolada, sem diálogo anterior. Quer dizer, esta metodologia de primeiro a gente caceta, depois a gente enfrenta, depois a gente discute, e depois a gente remenda, está atrasando o desenvolvimento das soluções que a cidade precisa. Essa metodologia, me parece, não tem sido adequada, porque se fosse adequada, a gente teria acertado no passado e ainda não acertamos. Bom, eu ainda tenho o ciclo de aprendizagem que eu poderia falar, mas eu quero só encerrar para deixar acertado o seguinte, que eu venho a essa tribuna pedir que essa casa se esforce, e eu acho que tem conseguido construir pontos para isso, na reconstrução de credibilidade que foi resgatada no passado, e eu me vejo novamente forçado a apregoar, dessa vez publicamente. Os decretos não trarão economia. A Caixa de Previdência será extinta. Os contratos terceirizados aumentarão e terão seu preço elevado. A vida da população não melhorará com essas atitudes. A cidade não sairá da crise com esse raso discurso de redução do Estado. A crise, aliás, está instaurada na nossa cidade por uma razão simples. Sem emprego, com redução salarial, não tem dinheiro. O caos é simples. Quem não tem dinheiro não gasta, e comércio que não vende fecha as portas, e fechando gera desemprego, o que não permite a vida digna das pessoas, que por aí vai. Eu peço encarecidamente aos senhores vereadores que nos ajudem a provar que, sem o efetivo e honesto diálogo, pouco, muito pouco, quase nada, avançaremos. E, em nome do presidente do Conselho Municipal de Educação e dos demais conselheiros, eu coloco o nosso colegiado à disposição para, se formos ouvidos a voz da razão antes, a gente consegue desmontar algumas bagunças que o diálogo surdo e isolado costuma provocar. Obrigado, peço desculpa por ter estourado o tempo.